Minha convidada de hoje é Carmen Beatriz Neufeld. Nós vamos conversar sobre conceitualização cognitiva. A Carmen, né? Eu a chamo de Bia. Todo mundo, a maioria a conhece como Bia, né? Então, vocês vão ver ao longo da live, eu vou falar, ai, Bia, Bia, mas eu quero apresentá-la, eu tenho orgulho de falar que ela é minha parceira. Nós fizemos juntas o baralho de histórias, que é um instrumento de conceitualização e intervenção cognitiva. A professora doutora Carmen Beatriz Neufeld, ela é livre docente pela USP. Ela é livre docente pela USP. Ela é pós-doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora e mestre pela PUC, Rio Grande do Sul. Ela é professora associada aqui é um monte de sigla, FFCLRR da USP. Ela é fundadora e coordenadora do LAPIC, USP. O LAPIC eu sei qual é o significado da sigla. Laboratório de Pesquisa, Intervenção e Terapia Cognitiva. Presidente da LAPCO, bolsista Produtividade do CNPq e terapeuta certificada pela FBTC, com mais de 20 anos de experiência clínica. Tá bom ou vocês querem mais? Nós vamos conversar de novo. Eu falei que eu tenho um orgulho tremendo dela ser minha parceira nesse instrumento para conceitualização cognitiva. Olá! Tudo Olá, bem? tudo bem? Que honra você estar aqui. Imagina, a honra é toda minha. Muito obrigada pelo convite. Lógico que eu tinha que convidar minha parceira, depois que a gente fez isso daqui maravilhoso. O povo tem que saber o que a gente faz de bom pela psicologia no Brasil. Não é? Com certeza, com certeza. Querida, que delícia tomar o meu chazinho da tarde contigo. Emoções positivas, Bia, sempre. Ai, adoro. Adoro. Essa é a ideia, né? Essa é super a ideia. A ideia da gente, eu falo que eu comecei a fazer essas lives, Bia, para minha saúde mental. Com certeza. Você fica aqui em casa, porque eu estou em isolamento social. Eu falei, gente, eu preciso conversar com o povo. Estamos, né? Então, quero dar oi para todo mundo, dizer que vocês estão aqui. Quero agradecer a Miriam por me convidar e dizer, Miriam, seja muito bem-vinda à minha varanda. Que top! E vamos conversar, vamos tomar um chá, né? Sim, vamos compartilhar conhecimento e emoções positivas. Com certeza, vamos aproveitar para ter uma interação, né? Fazer um encontro da minha humanidade com a tua, da tua com a minha e com as pessoas que estão nos assistindo, né? Sim, isso é importante. Com Bia, certeza. Para a gente começar, eu sempre falo isso para as minhas alunas. Eu falo, gente, eu sei que vocês já ouviram, mas existem pessoas que são referências e a gente precisa ouvir dessas pessoas a descrição, né, de alguns conceitos, né? Então, por que eu tô falando isso? A maioria de quem me segue é psicólogo. Então, eu sei que eles já ouviram falar sobre conceitualização cognitiva. Mas como você é referência, como diz meus adolescentes, é topzera, né? Eles são ótimos, os adolescentes arrasam, né? Sim, sim. Explica assim pra gente, dá uma contextualização sobre o que é conceitualização cognitiva. Tá. Bom, primeiro de tudo dizer que é um tema que eu sou apaixonada, né? Se alguém ainda não sabia, tá revelado agora aqui na frente de todo mundo, que é um tema que eu sou apaixonada, mas eu acho que ele é apaixonante. Por quê? Porque, de fato, conceitualização cognitiva é fazer uma leitura, um entendimento, uma formulação da forma como alguém, uma pessoa ou um grupo, ou uma demanda, ou uma característica funciona à luz de uma teoria específica.
eu vou estar falando, né, contigo, obviamente nós vamos estar falando de conceitualização cognitiva numa perspectiva beckeniana. Mas, por exemplo, existe conceitualização de praticamente todas as teorias dentro das terapias cognitivo-comportamentais em geral, né? Cada uma com as suas características. Então, o que eu acho que é, por que é apaixonante? Porque é ver a teoria na prática, ou seja, ver a teoria se materializando naquela vida, naquele contexto, naquele grupo, naquela instituição, porque sim, nós podemos fazer conceitualização cognitiva de uma entidade, organização, tudo isso é possível, apesar de se falar pouco sobre isso, né? Porque a conceitualização, ela nasce para conceitualizar indivíduos. Mas com o crescimento, né, da teoria beckeniana, hoje nós temos recursos para fazer leituras bem mais abrangentes. Inclusive, eu já fiz algumas experiências bem divertidas de conceitualizar, por exemplo, às vezes um momento político específico de um grupo, ou uma cultura, por exemplo. Tem que ser você mesmo, Bia. Você. Não isso aconteceu. Isso aconteceu comigo no ano passado, por motivos óbvios, né? Que seria a questão de que a gente está aí frente a todo um cenário político, não só no nosso país, mas mundial, que é um desafio, né? Então isso também pode ser conceitualizado. Então, eu vi um post que para mim foi tão acolhedor. Para mim foi acolhedor. Foi post assim de Facebook. É assim: se você não estiver confuso, você não está bem informado. Nossa! Nossa, que validante! Que post validante, né, Miriam? Que post validante! Eu falei, nossa! Sem brincadeira, eu senti um calminho no coração. Eu falei assim, não, então eu não estou confusa, eu estou bem informada. É diferente. Perfeito, perfeito. Com certeza. Com certeza. Sim. Então, você estava contando que dá para fazer conceitualização cognitiva de tudo, porque a gente tem muito isso, né? Parece que é só na clínica. Exatamente. Por exemplo, se eu trabalho numa perspectiva beckeniana, né, e trabalho, por exemplo, dentro de uma escola, eu poderia perfeitamente fazer uma conceitualização cognitiva de um grupo específico, de um funcionamento, porque conceitualizar significa fazer uma leitura, né? Um entendimento cognitivo de uma pessoa, de uma situação, de um contexto. Na verdade, eu digo sempre, conceitualizar é, de fato, entender as bases teóricas e aplicar elas na prática em diferentes pessoas ou contextos, né? Sim, é um mapa que vai nortear a navegação, né? Exatamente. E aí, claro, na clínica é fundamental porque vai nos guiar em termos da nossa intervenção, vai nos ajudar a entender melhor que caminho a gente precisa trilhar, né? Mas isso também se aplica se a gente pensar na conceitualização por uma leitura mais macro, por exemplo, até de eventos culturais, por exemplo, socioculturais. Isso também pode ser uma forma de eu entender, inclusive começar a propor intervenções, políticas públicas, por exemplo. Né? Eu sei que no fim das contas a gente sempre vai começar pequeno, né? Começar com indivíduos, até porque é uma forma da gente se apoderar, da gente se apropriar dos conceitos. Mas na medida em que a gente vai realmente, o modelo cognitivo ressoa, né, para a gente pode começar a fazer leituras e conceitualizações de uma forma bem mais abrangente. Esse, na verdade, acho que é o maior desafio. Além de que, por que eu acho tão apaixonante? Porque é sempre única. Não existe, por mais que exista um modelo de funcionamento, um modelo de entendimento para os diferentes sintomas, transtornos, dificuldades, é sempre única a conceitualização, porque ela sempre é sobre aquela situação, sobre aquele indivíduo, sobre aquela realidade. Então isso acaba sendo uma outra questão bem importante também da gente lembrar. Por isso também é tão desafiador e apaixonante, na minha opinião. Sim. Você já falou um pouquinho, né, sobre
que é possível até fazer de cenários políticos, parte cultural. Porque uma das questões que me perguntam é a partir de que idade que a gente pode fazer conceitualização cognitiva. É para fazer com criança? Como que é esse modelo colaborativo com criança, com adulto, com o idoso? Quais as diferenças? Bom, acho que a principal questão é a gente entender que eu posso fazer conceitualização com qualquer faixa etária. A questão colaborativa, talvez, é que seja um pouco mais desafiadora, né? E eu acho que foi aí que surgiu o teu convite, que eu adorei, do baralho de histórias, porque é uma forma da gente chegar e fazer de uma forma colaborativa com as crianças, por exemplo, materializar, né, com as crianças de uma forma colaborativa a conceitualização. Mas um outro ponto bem importante também é que em cada faixa do desenvolvimento, principalmente pensando em crianças, é até um ponto, é o nível que eu vou conseguir chegar nessa conceitualização. Então, por exemplo, muito provavelmente, quem trabalha com crianças pequenas vai trabalhar em níveis mais de pensamentos automáticos, distorções, vieses e talvez já um pouco com regras e crenças, né, intermediárias, e provavelmente não vai encontrar ainda crenças centrais sedimentadas. Mas na medida em que as crianças vão crescendo, elas vão desenvolvendo também essas grandes categorias, né? Tanto é que a literatura vai falar que é até um pouco preocupante se tu está trabalhando com uma criança de 6, de 5 anos e ela já tem uma crença central, por exemplo. E rígida, né? Tipo... Exatamente. Exatamente. Como está no âmago da questão que as crenças centrais são mais rígidas, não é? Uma criança, por exemplo, de 5, de 6 anos, que já tem uma crença central, em geral está associado com uma quantidade enorme de fatores de risco e falta de fatores de proteção que essa criança foi exposta. Então, por exemplo, pode ser até falta de estimulação, pode ser falta de desenvolvimento de habilidades para ela lidar com as coisas que estão acontecendo. Então, em geral, é até preocupante que a gente encontre já em crianças muito novas, as crianças trabalhando no nível das crenças centrais, por exemplo. Mas isso não impede que eu faça a conceitualização, porque a conceitualização ela é uma leitura até o ponto em que aquele ser humano vai ou aquela situação vai, né? Então, esse é um ponto interessante. Por exemplo, se eu vou fazer uma leitura cultural, institucional, por exemplo, eu não vou fazer uma leitura de crença central, eu vou fazer uma leitura de expectativas e atribuições de significado, que são crenças macro compartilhadas. Né? Então, esses também são pontos importantes para serem levados em consideração, né? Sim. E assim, e com adultos, com idosos, você percebe uma facilidade, um entendimento, né, na questão da conceitualização cognitiva colaborativa? Porque eu vou falar, antes de você responder, Bia, eu vou falar um negócio que depois do baralho de histórias, parece que eu não sei mais fazer conceitualização cognitiva se não for assim. Tipo... Ajuda muito. É porque ajuda muito, Miriam. Ajuda muito. Então, tanto é que a gente também usa o baralho com diferentes faixas etárias, né? E, na verdade, acho que isso foi, inclusive, uma coisa bem interessante, né? O material foi pensado para poder ser usado com diferentes faixas etárias, justamente nesse sentido de que, por exemplo, dá para usar com adultos, dá para usar com idosos. O que eu acho que é o maior desafio da conceitualização colaborativa no caso dos adultos e dos idosos? É o fato de que a gente está manipulando, trabalhando com conceitos que são muito, muito abstratos. E que para nós podem fazer sentido, porque a gente está acostumado com esse psicologuês que a gente fala, né? Exatamente. E a gente... Agora as pessoas não estão, né? Todo mundo entende o que a gente fala. A gente tem esse problema. Exatamente. Fala uma coisa e tá tão claro pra gente que como que não tá claro pra você? Tipo... Exatamente. Mas não é o caso, né? Então, considerando que a gente tem todo esse desafio
né? De ajudar as pessoas. E não é porque elas não são inteligentes, é bem importante deixar isso bem claro. É porque elas não estão habituadas com esses termos, habituadas com esse nível de discussão, mas não porque não são inteligentes. Tanto é que usar um recurso como o baralho, usar analogias, até mesmo analogias do cotidiano dos adultos, dos idosos, das crianças, dos adolescentes, obviamente, né? Também ajuda muito. E eu acho que um ponto extremamente importante desses desafios é a gente estar preparada para lembrar que a conceitualização colaborativa, ela é, antes de tudo, uma estratégia de adesão. A literatura mostra, e daí nós temos principalmente os dados de pesquisa da PADESC e do Kenken, que trabalham diretamente com comparação entre fazer ou não fazer a conceitualização colaborativa, e o que eles mostram é que os pacientes aderem mais, mas não só eles frequentam mais a terapia, e sim eles aderem em termos de entendimento do processo terapêutico, inclusive determinadas coisas começam a fazer muito mais sentido. Por que determinados planos de ação? Por que determinados tipos de questões, né, que a minha terapeuta está me sugerindo? Que certamente um terapeuta cognitivo-comportamental vai explicar tudo isso, mas parece que a ficha não cai tão rapidamente quando eu não sei qual é esse mapa. E quando eu sei qual é esse mapa, em geral, há uma adesão muito maior dos pacientes, independente da faixa etária. E eu acho que esse é um ganho que realmente faz toda a diferença, né? Sim, porque eles tomam posse e eles começam a entender o que se passa com eles. É que era assim, parece que eles sempre buscaram um porquê. E quando eles veem a conceitualização, é como se eles, do tipo, nossa, agora eu sei o porquê. E a gente tem isso, né? A gente busca porquês, né? Sim. E quando Eu acho que isso que tu tá falando, Miriam, desculpa te interromper, mas assim, acho que isso é ouro em pó, entendeu? Porque protagonismo, as pessoas passam efetivamente a protagonizarem o seu processo terapêutico. Sim. E eu acho que isso é muito legal, né? Sim, sim. Legal e importante. Legal e importante. Eu diga-se de passagem. Porque fica Com certeza. Né, fica muito vago. O que a psicóloga falou? Ah, não sei. Ela falou umas coisas que eu não entendi. Ele não entende agora. O que a psicóloga falou? Ah, ele me explicou isso, aquilo, tá. Nossa, faz sentido. Quando ele consegue explicar o que ele aprendeu, o que ele entendeu sobre si, ele fala assim, nossa, realmente, eu estou aprendendo sobre mim. Né? E autoconhecimento, né? A saída é pro lado de dentro. Com certeza, com certeza. Com certeza. Autoconhecimento também tem a ver com isso, né? Com eu tomar conta, né? Eu me engajar, eu tomar conta de mim mesmo, né? No sentido de entender o que está acontecendo, avaliar os meus valores, avaliar o que é importante de fato para mim, né? E no fim das contas, quais são as coisas que, exatamente, que eu quero investir e quais são as que eu acho que talvez não valha tanto a pena investir, né? Sim, sim. Eu ia perguntar, mas apesar que você já praticamente falou, mas eu queria, ao seu ver, até mesmo como pesquisadora, né? Qual a importância da conceitualização cognitiva dentro da terapia? Até mesmo como pesquisadora. Eu acho que uns pontos importantes. Nós ainda temos muito para investir em desenvolver conceitualização. Então, como pesquisadora, como terapeuta, eu sou muito mais empolgada com a conceitualização do que como pesquisadora. E como tu está me perguntando como pesquisadora, eu tenho que ser sincera, né, Miriam? Sim. Como pesquisadora, nós precisamos investir muito mais em conceitualização, em formação para conceitualização. Por quê? Porque, por exemplo, quando a gente vai para a literatura em comparações
entre conceitualizações, por exemplo, a gente vê uma diversidade muito grande, mas não uma diversidade no sentido positivo, que é a individualidade, a subjetividade de cada pessoa sendo conceitualizada. E sim uma diferenciação, né, uma diversidade muito grande em termos da técnica propriamente dita. Então, por exemplo, da forma como a técnica é aplicada, da forma como ela é conduzida e, claro, dos resultados que se chega. Então, por exemplo, terapeutas iniciantes muitas vezes não chegam nos mesmos resultados que terapeutas experientes. Aí alguém pode dizer, mas isso é óbvio, olha a experiência. Pois é, mas isso fala sobre um investimento necessário em treinamento. Sim. Né? Então esse é um ponto, né? Como pesquisadora, eu acho que isso é um gap que nós temos. Nós temos que investir mais em treinamento. A gente acaba se tornando muito eficaz em termos das intervenções propriamente ditas e separamos a conceitualização da intervenção. A gente acha que a conceitualização é uma coisa à parte, quando na verdade ela é já uma intervenção também, né? Sim, sim. E agora, pensando nos ganhos. Os ganhos que a literatura indica com a conceitualização colaborativa, ou mesmo que tu não a faça colaborativamente, a faça só para discutir com o teu supervisor, por exemplo, é que tu realmente consegue alcançar um dos pilares básicos da TCC, que é diretividade e estrutura. Então, se eu não tenho uma conceitualização do paciente, pelo menos para mim, que eu não discuti com o meu supervisor, que eu não estudei, que eu não me debrucei, é mais ou menos como se eu saísse para viajar sem um mapa. Tá. Então, bom, eu quero ir daqui de Ribeirão Preto até o Rio Grande do Sul, digamos que eu não sou, né, gaúcha, digamos que eu não sei onde fica Bagé, que eu bem sei, mas digamos que eu não sei. E aí eu resolvo sair. E aí eu saio por qual saída? Eu saio por onde? Para onde? Daqui a pouco eu digo assim, bom, eu tô indo em direção aí a Araraquara. Será que eu chego em Bagé indo em direção a Araraquara? Ou quanto tempo será que eu vou levar? Né? Então fica um pouco como se a gente estivesse usando uma estratégia de resolução de problemas ao acaso. Ou seja, na medida em que eu vou fazendo e aí vai dando certo. E o terceiro ponto é a importância da gente investir em conceitualização, porque os dados de pesquisa têm mostrado que a gente acaba tendo um outro ganho, que é o entendimento para nós, como terapeutas, do processo. Que é uma outra coisa que a literatura internacional está se voltando muito, que é que nós temos que avaliar o processo. O que foi bom para quê? O que objetivamente ajudou? Porque a gente tem um escopo teórico e metodológico e de dados gigante de que funciona. Mas se a gente tiver que dizer o que funcionou para quê, já fica bem mais nebuloso. Então, nós precisamos nos debruçar mais como pesquisa no processo. E para a gente se debruçar no processo da terapia e não só no resultado final, a conceitualização é fundamental. E Bia, nesse período, aproveitar esse período que nós estamos vivendo, dá para fazer conceitualização online? Não só pode, como deve, eu diria. Não só pode, como deve, né? Com certeza, com certeza. Na verdade, se a gente pensar o processo né, de conceitualização colaborativa, ele é um processo dialogado, né? Então, ele é um processo dialogado e dialógico. Então, se eu estou podendo conversar contigo, eu tenho possibilidade de fazer esse processo. Eu vou te pedir para tu trazer situações, pensamentos automáticos, emoções, comportamentos. Tu vai registrar aí, eu vou registrar aqui. Se for necessário, eu boto a câmera de um jeito que tu enxergue. A gente pode compartilhar a tela. Né, todo mundo que conhece o meu jeito de fazer conceitualização. Eu tenho uma planilha de Excel onde eu escrevo todas as coisas. Então, compartilha a tela, mostra para o teu paciente o que está sendo anotado.
pede para ele também fazer uma versão e daí ele vai escrever nessa versão. Então, sim, com os recursos que nós temos hoje, a conceitualização pode e deve ser feita. Eu acho que ela é um pouco mais desafiadora para ser feita agora, nos momentos de intervenções online com crianças, mas ainda assim é possível, tá? Uhum. Talvez eu tenha que ter algum material que eu empreste para o paciente ter na casa dele, daí ele tem o dele lá, eu tenho o meu, e aí a gente vai interagindo, por exemplo, né? Sim. A mediação, por exemplo, de um adulto de referência, talvez seja necessária. Isso também depende muito caso a caso, né, Miriam? Mas com certeza é possível. É possível, é uma questão da gente se adaptar e, claro, o paciente também se engajar e querer esse processo. Mas digamos que nós estamos no pior cenário, em que, vamos lá, vamos, né? Porque sempre a gente tem que pensar no melhor cenário, que eu sou super otimista, mas a gente também tem que pensar no pior cenário. Então vamos dizer que nós estamos no pior cenário. E tu tá trabalhando com alguém que tu vê, assim, pouco engajamento para conceitualização. No mínimo, tu tem a tua conceitualização como terapeuta para fazer. Uhum. Né, o teu estudo do caso, o teu envolvimento, né, em entender como as coisas funcionam. Então, levantar situações, pensamentos automáticos, emoções e comportamentos, isso é meio inevitável, eu diria, dentro dessa estrutura de conceitualização cognitiva numa perspectiva beckeniana, né? Sim. Bia, nossa, eu fico só babando nas aulas da Bia, nas explicações. Eu queria te perguntar, é até pessoal, né? Porque já aconteceu muito comigo, não sei se acontece com você. E além de eu trabalhar com terapia cognitiva, ainda trabalho com psicologia positiva, então eu sou meio tipo, ai, não, né? Por que alguns profissionais de outras abordagens ainda tem esse estigma, pensa que a terapia cognitiva seja algo raso? Por quê, Bia? Isso daí é pergunta pessoal. Pois é, eu adoro essas perguntas, né? Adoro essas perguntas. Bom, Miriam, na verdade nós poderíamos fazer uma conceitualização disso, né? A gente poderia, isso é passível de conceitualização. Verdade. Pegaram para todos que perguntaram, né? Do tipo, o que te vem na mente? O que te faz pensar isso? Exatamente. Isso é uma situação passível de conceitualização, com certeza. Uma coisa que eu acho que é muito importante para a gente pensar é, em geral, quando nós dizemos que alguma coisa é rasa, em geral é porque a gente acredita que essa coisa não vá a fundo, certo? Então nós deveríamos, a primeira pergunta que nós deveríamos fazer como conceitualizadores, né, é: o que será que essa pessoa acredita que é profundo? Uhum. Porque a depender do que ela acreditar no que é profundo, tudo que não for condizente com aquilo será raso. Então vamos aproveitar e vamos fazer um exercício de conceitualização ao vivo aqui, de uma situação que tem um impacto para nós, para a nossa teoria, né? Tipicamente, por exemplo, perguntem vocês para vocês mesmos, por que nós não temos resposta para essa crítica? Porque é comum da gente não ter resposta para essa crítica. A gente fica indignado, mas não tem resposta para a crítica. E diz, não é verdade, não é superficial. Você sabe que uma vez eu estava dando aula, né? E aí a pessoa tinha adorado minha aula, e no final da aula, quando me perguntaram qual era a minha abordagem, eu falei terapia cognitiva e psicologia positiva. Parecia que eu tinha falado um palavrão. O quê? Você? Tipo... Que decepção! Tipo, você? E aí ela falou, daí veio a frase assim, que eu falei assim, gente, o negócio tá muito estigmatizado. Ela falou assim, mas você falou de infância. Você falou de... Nossa! Eu não tô mentindo. Bia, eu falo que tem coisas que acontecem, que eu só acredito porque aconteceram comigo.
Ela falou assim, mas você falou de infância. Eu falei, sim, mas a gente fala de infância, a gente fala de onde começou. Claro, com Desculpa, certeza. é que Não, esse eu me acho que é assunto super pertinente. Não, mas eu acho que é super pertinente e esse teu exemplo, eu acho que ele qualifica a nossa reflexão, sabe? Porque vamos pensar juntos. Então, por exemplo, se eu... E aí a minha pergunta para os terapeutas cognitivo-comportamentais de plantão é: qual é o nível de cognição mais profundo para Beck? As crenças centrais. Uhum. Em Beck, se pretende intervir nas crenças centrais? Sim. Portanto, tô perdida agora. Como isso então não é profundo? Ah, entendi. Para ti existe alguma coisa que supostamente é mais profundo do que as crenças centrais beckenianas? Maravilha. Então nós estamos falando de outra lógica de perspectiva, outra lógica de entendimento. E nessa outra lógica de entendimento, bom, então não vai fazer sentido. Eu costumo fazer uma brincadeira com os meus supervisionandos. Eu digo para eles assim: é como se eu jogasse ódio para todos os cantores sertanejos porque eles não tocam rock. Eles nunca se propuseram a tocar rock. Eles nunca se propuseram a fazer análise do inconsciente freudiano, por exemplo, se é isso o mais profundo que se pode chegar para alguém. Por exemplo, só para dar um exemplo. Uhum. Então, como é que a gente pode dizer que o trabalho do outro é raso se eu estou medindo ele com uma régua que não é aplicável? Uhum. E tô medindo só com a minha régua. E talvez essa seja uma argumentação que falta para os terapeutas cognitivo-comportamentais. Ficam indignados, mas não sabem dizer por que não é raso. Por que não é raso? Porque o mais profundo que se pode chegar na visão desse teórico é tanto, e com esse tanto a gente está trabalhando. Quanto que entra até naquela... lembra da história de Procrusto, que ele cortava as pernas para caber na cama dele? Se não cabia, perfeito, né? Ele cortava e se era pequena, ele esticava. Entra do tipo, é a minha cama. Então, deixa eu colocar... Exatamente. Exatamente. Então, essa talvez seja uma argumentação que a gente precise começar a investir mais nela, né? Agora, eu acho que uma outra coisa que também acontece é que, às vezes, nós ainda temos uma visão, a gente se aproxima da terapia cognitivo-comportamental com uma visão simplista e superficial. E aí, quando a gente se aproxima dela desse jeito, lembra que a gente tem um viés confirmatório. Então, nós vamos encontrar o que a gente está procurando. Uhum. Sim. E então, talvez... Aí reclama dos registros diários de pensamentos. Exatamente, exatamente. Então, eu penso que nós temos a nossa parcela de contribuição, responsabilidade em desmistificar essa ideia de que é superficial. Porque, a não ser que eu, como terapeuta cognitivo-comportamental, acho que existe alguma coisa além dessas que Beck está propondo. Então, eu tenho que aludir à teoria, eu tenho que estudar, fazer pesquisa e tentar chegar nessas outras coisas que seriam mais profundas. Uhum. Sim. Agora, se a gente se joga a fundo em entender o modelo cognitivo, não me parece nada superficial entender quais são os esquemas cognitivos, quais são os esquemas comportamentais, os esquemas motivacionais, os esquemas orientativos, os esquemas emocionais de alguém. Uhum. Não, os esquemas fisiológicos. Me parece bastante coisa e bem profundo, dá né? bastante pano para manga. Eu já falo, já tem muita coisa para estudar, já tem muita coisa para ler, para entender. Quando você entende o seu paciente dessa maneira, você fala assim, não tem da onde que tirar essa ideia de que é raso, porque realmente é muito, muito profundo quando você consegue entender. E isso também, aí a gente volta para o início da live.
a importância de uma boa conceitualização. Exatamente, exatamente. Porque no fim das contas, todas essas coisas vão desaguar na conceitualização. Todas elas. A outra coisa que é um desafio, né? Também, assim, eu atropelando aqui no meio, né? Mas uma outra coisa que é um desafio também é o fato de que nós não precisamos só conceitualizar os problemas, Sim, as dificuldades. Nós podemos e devemos conceitualizar as habilidades, os potenciais, né? Então, a gente também se limita. E aí não vem colocar a culpa na teoria, né? Sim, sim. Eu vejo muito isso, essa questão, você falou das potencialidades, né? Eu vejo isso muito, 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 muito. E quando eu fui para o Congresso Mundial de Psicologia Positiva lá na Austrália, eles partem, assim, os trabalhos que eles mostram, eles partem do princípio que você já sabe o que são forças pessoais e você sabe conhecer e do tipo, ó, a gente não vai ficar explicando. Tipo, ó, a gente só vai mostrar aqui, olha, pessoas... Eu vi coisas maravilhosas, tipo, por exemplo, treinar os pais em enxergar os filhos pelas forças pessoais auxilia na recuperação dessas crianças que foram abusadas sexualmente. Então, tipo, mas eles apresentam e do tipo partem do pressuposto que você já sabe, né? Eu sei, porque eu já trabalho, mas eu ficava pensando, meu Deus do céu, o quanto que a gente ainda... Lá no Brasil, a gente precisa trabalhar para o reconhecimento das potencialidades, fazer a conceitualização também das potencialidades, saber nomear, tem que ser senso comum. Como que pode ser raso se você enxerga o paciente dessa maneira, né? Com os aspectos que precisam ser tratados, né? Mas também os aspectos da sua vida, mas também suas potencialidades, forças e recursos na mesma balança. Sem dúvida. Sim, com certeza, com certeza. Ai, que ótimo. Bia do céu, foi maravilhoso. Adorei, adorei, adorei. Quero te agradecer imensamente o convite. Vai ter outros? Com certeza. Vai ser um prazer. Vai ter outros, porque... É muito bom, nossa, é praticamente um congresso, apresentação de congresso. Né? Então eu quero te agradecer demais, demais a participação.